Beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? CP aqui trazendo mais um vídeo de saúde para o canal TecP News. Galera, é o seguinte, hoje eu quero falar de uma coisa muito importante chamada histórico familiar. Tenho me dedicado a vídeos que as pessoas não falam muito e tem muito pouco de histórico familiar, mesmo porque muita gente não sabe o que é isso e eu quero falar do que é um histórico familiar. Na verdade, o histórico familiar, as pessoas começam a fazer pesquisa e começam a fazer aquelas tabelas grandes, não precisa nada disso. O que é um histórico familiar? Simples, você vai pegar uma caneta, uma caderneta, e aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar esses dois itens e fazer anotações. Você vai chegar numa conversa, é até bom que isso ajuda você a relacionar mais com sua família, com seu pai, com seus avós, seus irmãos. Você vai conversar ali e vai trocar uma ideia, né, sobre a vida deles, né? Descobrir um pouquinho da história da sua família, principalmente relacionado à história da saúde da sua família. Sim, é muito importante você estudar o que seus pais, seus avós, seus irmãos e etc. tiveram para você não ter as mesmas coisas, não ter os mesmos hábitos e também não ter as mesmas doenças, tá bom? Então, qual é a importância de você fazer um histórico familiar? Você pode ter algum parente seu com algum problema de saúde que você nunca prestou atenção e esse problema de saúde está relacionado a você. Tá? Eu vou citar exemplo. Então, conhecendo o seu histórico familiar, você pode se precaver, você pode ter mais noção dos exames que você tem que fazer, você pode ter mais noção dos cuidados que você tem que ter. Tá? Quem eu devo entrevistar? Você pode entrevistar todo mundo, tio, avô, mas os que são mais importantes que você não pode deixar de saber do histórico familiar é quem? Seu pai, sua mãe, seus avós, tá? Esses são fundamentais. Você tem irmão, não é? É, mas desde que você não deixe esse, você pode entrevistar quem você quiser. O que você não pode fazer é entrevistar seu tio e deixar de entrevistar seu avô, tá bom? Simples assim. Avô e pais, muito importantes. São os mais importantes da cadeia do nosso histórico familiar aqui, tá? Então você vai perguntar coisas como: você teve problemas de tabagismo, você usou alguma droga, você usou álcool? Você vai fazer um monte de perguntas que você acha relevante para você entender a sua saúde, tá bom? Eu te garanto que muitos problemas que você tem está relacionado à genética da sua família. Então estudar a sua família é fundamental para ter uma saúde top, tá bom, pessoal? Então, beleza, CP. O que eu tenho que perguntar para minha mãe? Você, por exemplo, chega pro seu pai e bota lá seu histórico. Pai, quais os problemas de saúde você já teve? Você já teve diabetes? Você já teve câncer? Já teve doenças cardiovasculares? Problemas de respiração, Alzheimer, asma, colesterol alto? Você vai fazer um monte de pergunta aí e descobrir o que ele teve, tá? Ele vai falando para você: ó, meu filho, eu tive colesterol, né? Meu colesterol foi alto, tá? Eu também tenho uma pressão alta, eu tenho que tomar remédio, tá? E é só isso que eu tenho. Beleza, você anota lá no seu caderninho. Meu pai disse que tem pressão alta e colesterol alto. Beleza. Vai lá no avô. O avô por parte de pai, né? E vai e pergunta: ó, eu tive também uma pressãozinha alta, tá? Meu colesterol também costumava ser alto. Aí você pega e raciocina: pera aí, meu pai, que é do sexo masculino, ele teve pressão alta e teve colesterol alto? Meu avô a mesma coisa e provavelmente o meu bisavô? Isso quer dizer o quê? Que eu tenho tendência a ter colesterol alto e pressão alta. Tá vendo a importância da história familiar, queridão? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o contrário do que seu pai fez, né? Seu pai gostava de um salzinho? Você vai tirar todo o sal ou substituir por sal rosa. Link na descrição. Seu pai gostava de uma gordurinha? Você vai tentar tirar as gordurinhas, né? Ou substituir por gorduras e óleos saudáveis. Link na descrição, tá bom? Então, à medida que você for olhando o que os seus parentes fizeram, você vai tentando fazer o contrário para não ter os mesmos sintomas que eles tiveram. Por isso que é importante o histórico familiar. Aí você chegou lá na sua mãe e sua mãe falou assim: ó, eu tive diabetes, né?
Inclusive minha mãe também teve diabetes, a mãe dela teve diabetes e você fala, poxa, tô lascado. Meu pai tem colesterol alto e pressão alta. Minha mãe tem diabetes, a avó dela, então eu tenho a tendência de ter colesterol, pressão alta e diabetes, tudo isso junto. Então, tá vendo o que é histórico familiar? Isso é importante para você identificar. Vou dar um exemplo da minha vida, tá? Na minha vida, meu pai, ele teve glicose muito alta, tá? Ele exagerou também, ele gostava muito de doce, de rapadura, esses doces maravilhosos que tem aqui no norte de Minas, né? Para quem não sabe, eu sou do norte de Minas. Aqui nós temos uma região muito rica em frutas, em alimentos gostosos, saborosos, que normalmente vão bastante rapadura, né? E rapadura tem doce, né? E aí o que acontece? Meu pai teve diabetes. Não sei se foi genética do avô dele. Eu sei que a diabetes dele era muito alta. Ele tinha que tomar remédio, né? Chegou a tomar insulina uma determinada vez e teve diabetes. E isso também atacou os rins dele, né? Então, normalmente, o que ataca rins? Obesidade, pressão alta e diabetes. São os 3 pilares do problema de rins. E se você tem um problema de rins, um dos possíveis caminhos que pode te levar é hemodiálise, queridão, que você tem que fugir fora. É a pior coisa que existe no mundo, tá? Então, olha só. Meu pai teve diabetes e teve pressão alta e teve colesterol e teve também problema nos rins. Então, eu sei desse histórico do meu pai. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa. Bom, meu pai teve problema de rins. Ok, então o problema de rins dele foi ocasionado pela diabetes. Então o primeiro exame que eu tenho que fazer todo ano, inclusive eu vou deixar o link na descrição do vídeo que eu falo de todos os tipos de check-up que você tem que fazer. Muito importante, tá? Então eu sei que meu pai teve diabetes, então lógico que eu tenho que fazer um exame de creatinina e ureia todo ano. Já peço o médico. Esse ano inclusive eu tenho que fazer de novo. Colesterol, para ver como é que tá o meu colesterol bom, ruim, né? Meus colesteróis aí, né? Vou ter que fazer também um examezinho de hemograma para ver como é que tá as células sanguíneas, né? E também dar uma olhada na minha pressão, né? Por enquanto minha pressão tá top, né? Minha glicose tá ótima, né? Eu já fiz alguns exames, já vi. A única coisa que eu tô pecando um pouquinho é no colesterol. O triglicérides está um pouquinho alto. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma reduzida aí na alimentação, uma alimentação menos rica em açúcar, né? Uma alimentação um pouquinho mais balanceada, com óleos saudáveis. Inclusive vou deixar os vídeos aí dos que eu fiz de saúde, tá tudo na playlist para vocês assistirem. Então eu já sei disso aí, tá? Então eu já tenho na minha cabeça o seguinte: eu não quero participar do evento chamado hemodiálise. Eu não quero hemodiálise na minha vida. Então o que eu tenho que fazer para não chegar na hemodiálise? Para que meus rins fiquem top? Cuidar dos meus rins. Como é que eu cuido dos meus rins? Tomando água saudavelmente. O que é tomar água de forma saudável? Pequenas quantidades e todos os momentos necessários do dia. Vou deixar o vídeo que eu falo de quantas vezes você tem que tomar água no dia. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Eu tenho que tomar cuidado com açúcar. Tirei o açúcar, o açúcar refinado aqui de casa. Quando eu uso açúcar, eu uso mascavo ou prefiro ficar sem usar. Então hoje eu estou usando assim, 50% de mascavo ou sem nada, tá? O ideal é usar sem nada. O sal eu substituí por sal rosa e os óleos de coco, tá beleza? E assim que eu vou dar uma garantida na qualidade da minha vida. Então você vai fazendo esses históricos familiar, onde você vê que é um ponto fraco. Ah, a mãe teve pressão alta. Existe uma chance de eu ter pressão alta. O que eu tenho que fazer? Cuidado com o sal, né? Cuidado para ter atividade física. Fundamental controlar a pressão, atividade física, tá? E atividade física é importante para outras coisas também. Depois eu falo em um vídeo só da atividade física. Se eu não fiz, eu vou fazer também, tá bom? Então é importante demais, tá? Então pega seu caderninho e começa a anotar, né? Aí seu parente ele nem vai precisar perguntar. Se ele mesmo vai falar para você: ó, meu filho, eu tive pressão alta, eu tive colesterol, eu tive isso. E você vai anotando tudo. De acordo com aquilo ali, você vai levantar um balancete que vai ser importante para sua vida. Vou citar algumas doenças que você tem que pesquisar, tá? Não é que as outras doenças não são importantes, são, mas essas aqui são fundamentais você investigar. Você tem que investigar se na sua família teve, seu pai, sua mãe, seus avós teve câncer, diabetes, doenças cardiovasculares,
Alzheimer, asma, colesterol, pressão alta, distúrbios psiquiátricos, doenças raras como fibrose cística, hemofilia, distrofilia muscular, problema de rins, né? Então você vai fazer essa investigação de histórico familiar. De acordo com esse histórico familiar, você vai saber quais os exames que você precisa fazer todo ano para saber se sua doença está evoluindo ou não, quais os procedimentos e exercícios físicos que você tem que fazer, quais os tipos de alimentação você tem que ter. De acordo com esse histórico familiar, você vai ter uma vida, quase a vida toda, com qualidade, sem remédio, tá? Que é o foco nosso, é evitar remédio, tá? Pressão controlada e uma vida super saudável, tá bom, pessoal? Então, como eu disse para vocês, os parentes mais importantes são pais e avós. Aí você pode pesquisar irmãos, filhos, você pode escutar seus tios, sobrinhos, meus irmãos, você pode fazer uma investigação mais completa. Faça perguntas também, tipo assim, você teve algum problema de saúde? Você tem alguma doença cardíaca? Você tem diabetes, pressão alta? Porque às vezes a pessoa esquece de falar as coisas e você perguntando ajuda, né? Ah, você teve colesterol alto? Você tem alguma outra condição que você teve que tomar remédio? Você tem alguma doença grave, um acidente cerebral, um AVC, né? Olha só que legal. AVC é um acidente vascular cerebral, como vocês já sabem. O que acontece? Na família da minha esposa, todas as mulheres, impressionante, teve AVC. Todas. Inclusive minha sogra agora teve um AVC, ela tá de cama, coitada, não fala, não anda, a gente tem que estar cuidando. AVC. Tá? Então, o que minha esposa está fazendo? Minha esposa está fazendo um check-up com exames que são importantes para o AVC, tipo ultrassom, tipo ressonância magnética que ela está fazendo. Então, para ver como é que estão as veias que estão relacionadas aí no corpo, até o cérebro, se existe alguma propensão a entupir. Tiramos os óleos horríveis, os óleos que não devem ser usados, porque óleos entopem veia, né? Então, se você já tem uma tendência para ter veia entupida, o que você tem que fazer? Tira os óleos ruins. Vou deixar o link na descrição dos óleos que são ideais, tá? Aí a gente substitui os óleos, né? Teve uma alimentação balanceada, baseada em verduras, né? E atividade física que ela faz, inclusive agora ela já tá na academia ali, malhando, né? Então, isso tudo é importante. Então, como a família dela tinha AVC, ela tem uma chance grande de ter AVC. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que ter um cuidado para não chegar no AVC, tá bom? Então, isso é importante. Você vai ter um monte de registros, né? E esses registros, seja médicos, seja essas informações, vão te ajudar a garantir a sua saúde. Entendeu aí, galera, qual que é a importância de fazer um histórico familiar? Espero que sim, tá? Faça isso e eu garanto que você vai viver aí 90 anos sem tomar remédio, sem nada, meu querido. O segredo para envelhecer saudável é o quê? Tirar o açúcar, tirar carboidrato exagerado, academia, né? Ter uma nutrição saudável, tomando líquidos, né? É assim que você tem uma qualidade de vida bacana. Faça um histórico familiar e toma cuidado nas áreas mais importantes que você tem que olhar. Bacana, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa teu like para fortalecer. Fique com Deus e fui, queridão!